Bom dia, presidente, mesa diretora, minhas colegas vereadoras, meus colegas vereadores. Primeiro quero parabenizar aqui o vereador que esteve nessa tribuna agora, Tenente Cristiano, pela matéria, né? Também vou seguir nesse passo. A questão dos voluntários, né, é uma questão muito importante, mas que nós, como lideranças aqui no município, a gente precisa daqui para frente incentivar esses voluntários. Porque no começo a gente sabe que muitas pessoas se dedicam, se dão ao máximo, e essa corrente ela vai diminuindo. E a gente sabe que esse assunto das enchentes, dos eventos climáticos, eles vão se prolongar por um período que as pessoas não imaginam. Então, quanto mais gente na linha de frente, lideranças apoiarem e puxarem esses apoiadores voluntários, será interessante. Meu assunto continua, né, em questão de eventos climáticos, mas antes de entrar especificadamente aqui na Secretaria da Habitação, eu quero parabenizar o prefeito Adilode Domênico. Hoje, ele mostra mais uma vez a capacidade que tem de estar ocupando aquele cargo à frente da Prefeitura de Caxias do Sul. Nesse momento, mostrando a importância de Caxias do Sul para o cenário, não só gaúcho, mas a nível nacional. Eu fiz algumas anotações aqui. Se a gente acha, nós como os vereadores ou algumas lideranças estão ajudando, imagina o telefone do nosso prefeito e as ações que ele tem que tomar, as decisões que ele tem que tomar, dia a dia, de manhã, de tarde, à noite, comandando o comitê de crise, na questão não somente de infraestrutura, que nosso município está com enormes estragos, mas a questão financeira do município, planejando logo ali na frente a questão da saúde e atendimento do município, referência aqui para os outros municípios, que logo vai ter um congestionamento, assim posso dizer. Na questão de mobilidade, não só das vias, que a gente está praticamente trancado aqui na Serra, mas a questão do aeroporto, que vai aumentar cada vez mais o fluxo, até que Porto Alegre esteja num patamar pelo menos parecido do que estava há poucos dias. Abastecimento de água, o nosso interior. Então, prefeito Adiló, parabéns por estar comandando nossa cidade da melhor forma possível. Fica aqui o meu reconhecimento à sua pessoa. Então, aqui a gente pode notar a Secretaria da Habitação, que vem fazendo um baita trabalho na linha de frente também, ajudando na questão da remoção de famílias aqui do nosso município, secretário Volmir, os servidores lá da habitação, que vem trabalhando sobre aviso dia e noite, cobrindo encostas, como mostra ali, para evitar deslizamentos, entregando materiais, inclusive hoje estão com 3 equipes, ontem fizeram muitas entregas durante o dia, abaixo de chuva, e eu também fiz algumas anotações aqui para ficar de conhecimento da nossa comunidade que nos assiste e dos colegas vereadores. Foram, além dessas 3 equipes que estão entregando materiais, só de lona, para vocês terem uma ideia, nesses últimos dias, praticamente 7, 8 dias, foram 87 bobinas. Isso, para quem não tem conhecimento, cada bobina de lona tem 100 metros por 6 de largura. Então, só de lona, 87 bobinas até ontem. Então, agora vocês revertam isso para telhas. Por isso, a importância do nosso banco de materiais social, vereador Zé D'Ambrós, a importância da comunidade, os empresários, as pessoas se engajarem na arrecadação de materiais para o banco social, que além de todo o esforço da prefeitura que está fazendo com materiais, logo ali na frente, não é logo ali na frente, é agora, as famílias estão requisitando muitos materiais. Até o dia de ontem foi entregue mais de 700 telhas e as pessoas ligando, o telefone que foi disponibilizado pela Secretaria da Habitação, o WhatsApp, até ontem, final do dia, eram 345 pessoas chamando, com mais de 200 solicitações de materiais. Então, a Prefeitura, a Secretaria da Habitação está fazendo um baita trabalho, mas se exige um pouquinho mais ainda da nossa comunidade se engajar sobre esse tema. De imediato, vereador D'Ambrós. Não, parabenizar, porque é um tema que envolve toda a comunidade
e de primeira mão anunciar aqui que foi criado um Pix Solidário. Um Pix Solidário, amanhã estaremos aqui recebendo o presidente da Associação dos Procuradores. O Pix é ajudacaxias@apmcs, que é a Associação dos Procuradores Municipais de Caxias do Sul.org.br. E nós vamos precisar de um vídeo da presidente da casa, Sinduscom, prefeito, para que nós tenhamos a sensibilidade de toda a comunidade, dos empresários, para destinar recursos para o Pix. Sim, o Pix vai comprar materiais novos, sim, mas com isso também muitas pessoas poderão também lembrar que está sobrando 3, 4 caixas de cerâmica, que está sobrando telhas para destinar para o banco. Então, amanhã nós vamos ter aqui então a presença do presidente da Associação dos Procuradores para falar sobre o Pix Solidário e com certeza vai ajudar e reforçar o banco, que é importante para a nossa cidade. Obrigado pela parte, nobre colega. Obrigado, vereador D'Ambrós, né? Sempre que eu posso, eu te parabenizo pela criação do Banco Social, né, de Materiais de Construção. Eu que estive à frente da Secretaria da Habitação, eu pude presenciar a importância dele do atendimento de imediato, né, assim que solicitado pelas famílias que precisam. Eu vou passar um material que é em relação... agradecer de novo o prefeito, né, pela confiança que, quando à frente da Secretaria da Habitação, nós lançamos o Habita Caxias. E hoje a gente vê a importância dos terrenos urbanizados, de ter um local para conseguir realocar algumas famílias que naquele momento a gente nem imaginava desse desastre que está acontecendo, mas que já era de grande importância. E aqui eu estou mostrando as casas que eu falei numa outra oportunidade, que é o que a gente vem trabalhando, e logo tem a foto, tem esse vídeo, que são as casas de luxos populares, que é um termo que está sendo usado em Santa Catarina, que ele dá uma outra visibilidade ao loteamento popular que vai ser criado com o mesmo valor. Então, nós tínhamos já programado uma visita a esta empresa e através da Comissão do Desenvolvimento Urbano, a SEDUT, que eu sou presidente, e já tinha mencionado o convite a outros vereadores, mas devido a esses eventos climáticos, normal, teve que ser adiado, mas logo a gente vai visitar as construções, que está aqui, peço que mostrem em casa, as construções, além de ser rápidas, são casas que depois de pintadinha, ajeitadinha, ela dá um ar de loteamento popular de luxo. E se alguém tem alguma dúvida, está aqui, são exatamente assim as casas, eu mesmo gostaria de morar numa casa dessa, bonitinha, ajeitadinha, se a pessoa tiver a sensibilidade de plantar uma grama do lado, pode ter certeza, e é o que eu disse antes, que a hora que nós apresentar para a comunidade que precisa ser removida lá da beira do valão, lá da área do risco, um terreno urbanizado, com energia elétrica, água, tratamento de esgoto, asfalto e uma casa dessa, bom, aí se ela não aceitar, aí eu não sei o que o poder público pode fazer para essa família. E falando nisso, os terrenos urbanizados, a gente vê da importância de agilizar a compra, que o processo estava em andamento ali, depois do projeto ser aprovado aqui nesta casa, mas a gente teve a infelicidade da Procergs, que é o sistema que a prefeitura usa, está debaixo d'água em Porto Alegre. O pessoal está transcrevendo manualmente o projeto, já faz 3 dias, e assim que a previsão é para hoje, no máximo amanhã está pronto, para poder dar o encaminhamento para o urbanismo, para liberar, então, o pagamento daqueles lotes, e aí sim a gente poder entregar de fato, num momento mais oportuno que esse, não tem, as casas e os terrenos para essas famílias que já aguardam há bastante tempo e essas que foram interditadas pela Defesa Civil, que vão precisar de uma atenção especial também. Meu líder, se possível, uma declaração de líder. Uma declaração de líder da bancada do PSB, nobre presidente. Em declaração de líder, segue na tribuna, vereador Wagner Petrini, bancada PSB. Antes de passar o segundo assunto, dizer para vocês que falei aqui da habitação, da entrega de materiais, falei dos terrenos, mas de
forma urgente, eu trago aqui, peço apoio dos colegas vereadores, protocolei, então, nesta manhã, um projeto de lei que altera, que altera o auxílio moradia aqui do município. Explicar para vocês, acabei de pedir o apoio para o vereador Rafael Bueno, porque chegou em meu gabinete, não, na Secretaria de Habitação, quando eu era secretário, a mesma solicitação. O problema do auxílio moradia não é o problema. A lei foi criada em 2020 e a gente está num momento de calamidade pública, onde a família ela não tem muita opção e não tem como esperar algumas questões burocráticas para sair da sua residência. Caso do Vila Lobos, que o senhor falou, vereador Lucas Carenhato, no domingo de noite, aquela chuvarada, uma família me ligando que 2 dias antes eu tinha ido lá, um peral de 50 metros, a casa caindo, e eu encaminhei a família para a Secretaria da Habitação. A família arrumou uma casa lá no Vila Lobos por R$400, mas a casa não tinha escritura. Então não tinha questão burocrática. E nós temos diversos loteamentos irregulares aqui na cidade. Então, o que altera esse projeto de lei é a facilitar que aquela família que já mora lá ou que precisa de forma urgente sair, que ela consiga uma casa lá. A única coisa que altera o projeto de lei, aqui o artigo 5º, ele diz o seguinte, já o novo, e copiado igual do que já está, só altera a última frase, a última palavra. Então, o auxílio moradia, a moradia tem que estar localizada neste município, que possua condições de habitabilidade, com adequadas instalações elétricas e hidráulicas, e esteja situada fora da área de risco, com condições positivas de salubridade, ventilação, iluminação e estabilidade estrutural. Isso se mantém. A única coisa que na lei de 2020, ela cita que tem que ter tributação do município. Significa que ela tem que pagar um IPTU, ou tem que ter uma escritura nesse sentido. Que a gente tire esse termo e consiga ceder esse auxílio moradia em bairros irregulares. A casa sendo boa, dando para morar, que a família consiga esse auxílio moradia. Então, esse apoio que eu peço para os colegas vereadores, que a gente altere só esse último item, que vai permitir que as famílias consigam ficar no seu próprio bairro ou conseguir uma casa que a gente sabe que é muito fácil. Muitas famílias tentam buscar alguma casa e não conseguem por essa situação burocrática de escritura e tudo mais. Agora, passado o assunto, quero falar um pouco também da questão ação social, voluntários, que a gente vem trabalhando. Eu sou uma pessoa que eu me sinto muito bem em ajudar outras pessoas. Gosto muito da questão operacional, a questão de pegar no APA, no picão, tá ali atendendo aquelas famílias e consigo sempre levar um bom número de pessoas junto. E através da Associação Caxiense de Esporte Automotor, que é bom mostrar também que são pessoas comprometidas não só com o lazer e com o bem-estar social, mas em ajudar outras pessoas. Nós ajudamos muito aqui, num primeiro momento, fazer os encaminhamentos nas famílias aqui do município, mas resolvemos estender a mão para cidades vizinhas. Foi o caso de Roca Salles, que se deslocamos lá com um bom número de pessoas e ajudamos na questão principalmente de limpeza, onde a gente conseguiu notar que essa vez, e os moradores nos relataram, que muito poucos voluntários se direcionaram para aquela região. E eu acompanhei no Lava Jato ali as famílias, casal de idosos, não tendo condições nenhuma, já desanimados pela terceira enchente em 7 meses. Então essa casa que está aparecendo aí, a Defesa Civil lá fazia uma semana que a casa estava no meio da via pública, não tinha quem desmanchasse. Foi uma das ações, foi liberar essa via pública para que a patrola conseguisse passar e tirar o barro em frente às casas ainda. Então, agradeço aqui os voluntários. Esse que está aí é o postinho de saúde de Roca Salles, enorme. A água, a enchente, ela bateu até o teto. E o pessoal estava de uma forma desesperada procurando voluntários para que ajudassem na limpeza do postinho, que eles estavam atendendo na parte de cima e a parte de baixo completamente tomada pelo barro e água. Então, são ações que o nosso gabinete faz para ajudar as pessoas que mais precisam. E aqui pode voltar ali agora, eu quero deixar o meu reconhecimento e o agradecimento aos parlamentares de outros estados do meu partido, do PSB. O exemplo é a Tabata Amaral,
deputada federal por São Paulo vai destinar em torno de 1,5 milhão aqui para o nosso estado para ajudar nas enchentes. É um olhar lá de fora, então, que outros parlamentares tomem atitudes como essa, e nesse momento nos ajude aqui. Também tem o prefeito de Recife, João Campos, lá do outro lado, então também fez uma doação grande aqui, um número enorme de doações aqui para o município. Então são 2 parlamentares jovens, João Campos, prefeito de Recife, e a Tabata Amaral, que são do PSB aqui, que enxergaram o cenário e fizeram essa doação ao nosso estado. No mais era isso, meu grande expediente. Praticamente, tem mais alguma foto ali? Não, né? Encerrou? Uma parte, vereador. Ele se encerra mostrando um pouco do que a gente pode fazer, como eu falei no início, que a gente precisa, nós como lideranças, cada vereador tem seu estilo de trabalhar, mas que cada um da sua forma puxe os voluntários, ajude da forma que puder, que ainda vai demorar alguns dias para a gente passar esse sufoco. Sua parte, então, vereador Lucas Gil. Obrigado, vereador. Parabéns pelo tema trazido. Olha, vendo aquelas casas ali, realmente vai revolucionar aí a questão da questão habitacional de Caxias do Sul. A gente vê que são obras de qualidade, né, e que vai atender aí a essa demanda. Mas eu queria pegar uma parte da sua fala, que no início da sua fala, que o senhor falou da questão das decisões que o governo, principalmente o prefeito Adiló, deve fazer. Olha, ele está passando por um momento, realmente a cidade, né, está passando por um momento muito difícil, mas a gente vê que ele está presente em todos os eventos e onde acontece, né, procurando agir de forma imediata. E após passar os eventos, é muito fácil a gente falar, né, dizer assim, mas por que tomou essa decisão? Por que não tomou aquela decisão? Principalmente naquele episódio da barragem, evacua as casas, não evacua. Vejam a pressão que um governante tem e como é difícil a tomada de decisão no momento que está se passando, né? Depois que passou, aí fica mais fácil, né, ou criticar ou sugerir, né? Mas este ponto que eu gostaria de destacar, como é difícil a tomada de decisão num momento de crise. Então aqui parabenizar o prefeito Adiló, toda a sua equipe também, os secretários que estão agindo prontamente a essa forte crise. Obrigado. Perfeito, esse detalhe é bem colocado, porque nós mesmos, eu acompanhei algumas ações dessas de remoção, evacuação, que o tenente Cristiano estava lá, o Bortola, em diversas partes. Tu faz de um jeito, as pessoas reclamam. Se tu tira, a pessoa reclama, mas vou ter que sair. Aí tu não tira, a pessoa, mas por que não mandou sair? Por que não se precaveu? Não, tem vezes que não dá para entender. Vereador Cadore, sua parte. Vereador Petrini, parabéns pela sua exposição, parabéns pelo seu trabalho. E eu vou ser breve. Quero ser cirúrgico em elogiar o prefeito Adiló. Pela forma como ele encara, pelo conhecimento que tem da cidade e dos problemas. É natural ver ele em todos os meios, em todos os campos, porque ele sempre fez isso. Parabéns pela sua conduta, e a imprensa tem destacado isso. Não é eu como vereador, nós como vereadores que estamos destacando. A imprensa destacou a forma ágil, presente do prefeito de Caxias do Sul, Adiló de Domênico. Parabéns pelo tempo. Perfeito, vereador Cadore. Lembrando que o prefeito já prevê, e todo mundo tem a noção disso, que daqui para frente a despesa aumenta e a receita recua. Então a gente sabe que o pepino ele vai ser meio graúdo e precisa de muita celeridade para atender nossa população da melhor forma possível. Tenente Cristiano, sua parte. Parabéns pelo tema que o senhor traz também, nobre vereador, nobre colega moleque. Desculpa porque trato com carinho também, né? Wagner Petrini. Né? Mas é verdade quando o senhor relata que estávamos lá na madrugada e tinham pessoas que não queriam sair de dentro das suas casas, né? E graças a Deus ainda não ocorreu nada lá, mas por segurança, por prudência, como diz o prefeito, nós tiramos essas pessoas dos seus lares, infelizmente, numa madrugada chuvosa, fria, mas não vamos viver com a dúvida e com vítimas.
Era isso, nobre colega Wagner Petrini. Isso aí, a prevenção em primeiro lugar. Então, para encerrar, presidente, parabenizo aqui o prefeito, continue trabalhando assim firme nas ações e pediu o apoio aos vereadores para que a gente consiga alterar esse projeto de lei no sentido do auxílio moradia para atender nossa comunidade da forma mais rápida. Obrigado.